Olá, pessoal. Eu sou a Kelly, da equipe de treinamento, e hoje nós vamos falar sobre o módulo overlap de horas. No módulo overlap de horas, a gente evita o esquecimento da desmontagem dos agregados das peças. Então, por exemplo, uma porta, ela tem agregados de montagem e desmontagem. Então, nesse exemplo, nós vamos Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver um vídeo sobre o módulo overlap de horas. O módulo overlap de horas, ele evita o esquecimento da desmontagem dos agregados. Vamos conhecer um pouquinho. Nesse exemplo, eu vou utilizar um carro da marca Fiat. Nesse exemplo, eu vou utilizar um carro da marca Fiat. Em seguida, eu vou clicar em orçamento para a gente iniciar a nossa orçamentação. Como exemplo, eu vou utilizar a parte da frente desse veículo e vou selecionar a opção para-choque grade. Como exemplo, eu vou utilizar a parte da frente desse veículo e vou selecionar lataria e para-brisa. Eu vou para que a gente possa entender melhor Eu vou selecionar uma peça para que a gente possa entender melhor como funciona o overlap. Então, eu cliquei na opção capô, vou clicar no botão de confirmar peça, e aqui vai ser exibido os dados do item que eu selecionei. Eu vou clicar no botão chamado de troca. Observem que aqui do lado esquerdo da tela, a gente tem ferramentas. Observe que aqui do lado esquerdo da tela, a gente tem chave de ferramenta. Observe que aqui do lado esquerdo da peça é apresentado chave de fenda colorida. Então, na hora que eu clico nessa opção, o sistema ele vai me apresentar a descrição do overlap. Então, eu tenho a remoção e instalação do capô, e aqui eu tenho o anti-ruído do capô. Observem que essa situação, esse exemplo, ele vai mostrar para a gente o serviço que vai ser agregado, e não a peça. Então, aqui eu tenho 1h30 de serviço de mão de obra. Salvar e as operações vão ser atualizadas. Vou conferir aqui o relatório. E aqui eu tenho informação da operação, do código e da descrição do item. Observe que aqui dentro desse campo ele já mostra o capô e mostra aqui na parte um pouquinho mais abaixo as informações dos serviços que vão ser atuados. Então, eu tenho o valor apenas do capô. O valor do anti-ruído do capô, ele não é acrescentado porque trata-se de um serviço. Ele vai ser somente removido e instalado. Para que eu consiga selecionar o anti-ruído do capô, eu preciso voltar no meu orçamento, marcar a peça e clicar no botão de confirmar a peça, se for pela descrição,
Caso contrário, ele vai entrar direto se for pelo desenho, tá? Então, aqui eu tenho informação do antirruído do capô. Vou clicar no botão de OK. Vou clicar no botão de troca, porque eu quero comprar essa peça. Observem que nessa operação, como é que ele vai ficar aqui? Ele vai mostrar a remoção e instalação do capô, e para evitar duplicidade, ele vai zerar o tempo de mão de obra do antirruído do capô, tá? Mas ele não vai cobrar o tempo de mão de obra do antirruído do capô? Vai, direto na peça. Vamos olhar agora o relatório para a gente observar essa diferença. Bom, então aqui a gente já tem operação de troca pro antirruído do capô e a gente tem operação de troca para o capô. E aqui embaixo, ele ainda apresenta a informação da remoção e instalação do capô, porém, ele só vai mostrar o tempo de mão de obra do capô. E aqui em cima, ele vai mostrar o tempo de mão de obra do antirruído do capô. O overlap vocês podem encontrar em várias peças. Por exemplo, se eu clicar na porta, o módulo overlap de horas, ele pode ser encontrado também em outras regiões do veículo. Por exemplo, se eu clicar na parte lateral do veículo, clicar na opção de porta e selecionar uma das portas, o sistema ele vai me mostrar o item na parte inferior da tela. Eu vou clicar também no botão de troca e aqui dentro desse campo, ele vai apresentar para mim quais são os itens do overlap. Então, ele vai remover e instalar a vidromáquina da porta dianteira direita, remover e instalar o espelho retrovisor direito e desguarnecer e guarnecer a porta dianteira direita. Então, esses são os serviços de overlap que estão atualizados dentro da porta. A mesma coisa que acontece com o capô vai acontecer também com a porta. Então, essas peças vão ser atuadas de acordo com o serviço, elas não serão compradas. Para eu Olha lá, abrir de novo o relatório, agora só com a porta, para que vocês tenham uma ideia de como que funciona. Então, eu tenho somente o código da peça da porta, eu tenho a operação de troca, e aqui eu tenho o preço da porta. Embaixo, eu tenho o overlap, que seria, no caso, as peças que devem ser removidas para que eu consiga fazer a troca da peça. Então, eu vou remover e instalar a porta, vou remover e instalar o vidromáquina e vou remover e instalar o espelho retrovisor. Observem que aqui não entra a compra da peça. Então, se eu quiser comprar o espelho retrovisor, eu preciso selecionar esse item. Através do meu sistema. Então, eu venho, seleciono a região, agora eu tenho um outro grupo, né, que são os vidros espelhos, marco a peça que eu preciso, tanto pela descrição como pelo desenho, tá bom? Tanto faz. E aí, dentro desse campo, a gente consegue fazer a marcação do item que é necessário nesse momento. E aí, quando eu vier no relatório, aí sim ele vai me apresentar esse exemplo. O espelho retrovisor com vidro, sem cobertura, que é um exemplo que eu coloquei aqui para a gente poder trabalhar.
em cima dessa situação, tá bom? Então, é isso. Essa é a parte do overlap, só para reforçar mais uma vez que é importante. Vocês devem selecionar o módulo só para reforçar mais uma vez, porque é importante. O módulo overlap de horas, ele vai apresentar serviços para vocês. Então, se for necessário fazer a compra da peça, é importante marcar ela dentro do seu sistema OTEX Web, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.